Muito bem. Como eu estava dizendo, um caso interessante que passou por nós na cidade de Fernandópolis, estava dizendo como a espiritualidade nos orientava na época, nos assistia, porque nós éramos simplesmente um instrumento, né? Um ouvinte, sentava e ouvia a necessidade da pessoa. E muitas vezes a espiritualidade, quase todas as vezes, a espiritualidade que nos assessorava a todos intuía o melhor caminho, né? Aí entra uma pessoa com o senhor, com sua esposa, da família de Fernandópolis, e não vou declinar o nome porque é uma família conhecida, não é? E ele queixava-se de dores de cabeça atrozes, né? Aí ele falou em todos os médicos que ele tinha ido em vários otorrinos, né? Tinha feito radiografia e uma série de outras coisas, né? E nada resolvia. Tomava uma dosagem alta de medicamento analgésico, não é? E a dor permanecia. Aí a espiritualidade se aproximou e recomendou que eu sugerisse a ele procurar um oncologista. Meu Deus do céu! Falar para ir atrás de um oncologista nada mais é do que um tumor, né? Eu não posso me colocar nessa condição, né? Aí eu simplesmente demorei, conversei. Aí me veio à memória um clínico em São José do Rio Preto, muito procurado e muito querido, por sinal, né? E infelizmente este clínico veio a sucumbir pela própria doença que ele atendia. Olha que coisa que é a vida, não é? Aí eu falei, olha, na cidade de São José do Rio Preto existe um médico maravilhoso, muito querido, né? É um clínico, e eu sugeriria que a senhora procurasse com o marido este clínico. Já que vocês possuem condições, não custa nada dar um pulinho em Rio Preto, é perto daqui, né? E fazer uma consulta. Resumindo, foram, e depois de aproximadamente 30 dias, 45 dias, eles voltaram, né? Voltaram e disseram o que o médico falou, o que o médico recomendou, né? E já se prepararam para a gravidade do caso, né? E este senhor, por sua vez, veio a sucumbir também pela incidência de uma necrose, de um tumor maligno que se localizou na base do cérebro. Nós não poderíamos, nós sabíamos de tudo isso, nós não poderíamos dizer, nós simplesmente poderíamos indicar. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, sugerir nenhum medicamento e nem avaliar uma receita. Se a pessoa trouxesse uma receita, nós não tínhamos a capacidade de dizer, não, está certo, a senhora deve fazer. Não. Nós tínhamos simplesmente que ouvir, orar junto ali, né? E recomendar os passes, benfazejos, entende? A palestra, quando a pessoa tinha tolerância, e a sugestão de algo que pudesse minimizar o sofrimento e fazer com que a pessoa se confortasse, né? Se alentasse, né? No livro maravilhoso, nós temos sempre citado esse livrinho de Neio Lúcio,
tem uma mensagem que intitula-se Regra de Ajudar. João pergunta a Jesus: Senhor, qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes? Olha que pergunta bonita de João. Qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes? Jesus, com a sua sapiência, responde: se procuras, João, uma regra de auxílio e de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto deseja ser amado e amparado por ele. Recorda que a maneira e a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Olha que coisa linda! Acima da medicação, a medicação é importante. A medicação é fundamental, mas o ouvido, a paciência, a tolerância de atender é melhor do que o medicamento. Quantas e quantas foram as vezes que, dando o ouvido à pessoa, a pessoa chegava e falava: ai, eu me sinto aliviado. Você vê que interessante? Não por mim, mas é pela atenção que a gente despende a benefício do semelhante. Muitas pessoas não têm a paciência de fazer isso. Muitas pessoas se encontram apressadas, não têm tempo de parar. Principalmente hoje em dia, a pessoa não para. A pessoa, quantas vezes muda de calçada para não conversar, para não ter uma palavrinha ou outra com o transeunte. Eu já vivenciei isso. Eu vejo a pessoa e a pessoa me conhece, não é? Ele é shit, muda de calçada. Eu acho uma graça. O que vai fazer? É o momento da pessoa. Nós não sabemos como ela está passando, qual é o seu momento, nós ignoramos. Mas isso é muito a miúde que acontece. As pessoas não têm tempo, não têm tempo. Emmanuel nos diz assim: a eterna providência é o reservatório do amor infinito. A eterna providência é o reservatório do amor infinito. Em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. A eterna providência é o reservatório do amor infinito. Nós precisamos nos sintonizar com o quê? Com a eterna providência. Porque aí nós estaremos em conexão com o amor do Criador. Aí nós vamos nos sensibilizar com a dor alheia. Nós vamos nos colocar em sintonia com as grandes esferas estelares que atendem às nossas solicitações. Isso faz parte do trabalho do quê? De que trabalho? Do trabalho do auxílio. A nossa
condição no auxílio é a condição de conexão. Porque quem verdadeiramente vai auxiliar são as nuvens estelares, são os grandes iluminados da natureza. Por isso, nós precisamos estar sempre na condição de conexão. Humildemente, estarmos humildemente nos conectando com os benfeitores espirituais. Eles, sim, é que irão fazer a parte maior. Nós seremos o quê? O medianeiro. Nós estaremos só oferecendo o nosso veículo físico para que eles, por sua vez, operem o necessário sobre a criatura. Nós não podemos dizer que nós não somos nada. Não, nós temos a nossa função, mas entendamos bem que quanto mais nós entendermos que a nossa função é pequenina, mas indispensável, melhor nós nos tornamos como instrumentos hábeis nas mãos dos amigos estelares. Voltaremos.